Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, que o Eterno te abençoe. Que essa semana seja uma bênção para você, para tudo aquilo que você está planejando, que Deus esteja à sua frente, te dando sabedoria. E que você tenha sobre si, sobre você, hoje, decida ter sobre você a revelação que abre os céus, abre portas e traz a você a compreensão da grandeza do amor de Cristo à sua vida. A revelação de Mateus 16, quando Simão diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa revelação que você precisa ter, que segundo o próprio Cristo é dada pelo Pai. Então, se na vida você nunca disse que Deus te falou algo, que você teve uma revelação, comece o seu dia confessando que Yeshua, que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade. Essa revelação abre os céus, né? Te aproxima espiritualmente do Criador de todas as coisas. Bom, então, comece a sua semana debaixo dessa revelação. Amigo, tenho algumas informações para conversarmos aqui, e duas são extremamente importantes, que uma delas, inclusive, segundo o jornal australiano, The Australian, é o evento que pode mudar o mundo. Então, eu intitulei aí na nossa capinha, na nossa thumbnail, tanto o título do nosso vídeo, é a semana que pode mudar o mundo. Estou me referindo a essa reportagem do jornal The Australian e também sobre a possível prisão do presidente Donald Trump e o modo como ele está aclamando as pessoas desde o dia 18 a irem às ruas protestarem contra a decisão de um promotor de Nova York. Qual a intenção, né, da promotoria de Nova York? Qual é o propósito? E a mídia conservadora, a mídia da direita, assim como deputados de direita e o Partido Republicano, estão entendendo que este evento irá fortalecer ainda mais a candidatura do Donald Trump a 2024, irá catapultá-lo, justamente jogá-lo numa posição de liderança na corrida presidencial e fará com que ele vença a passos largos. Por quê? Eu vou explicar isso para você. Será que o Donald Trump, sendo preso, ele pode ser impedido de ser candidato, a lançar sua candidatura pelo Partido Republicano? Vou explicar isso já já. E, neste momento aqui, o evento que muda o mundo, vou falar sobre a ida do Xi a Moscou. O Xi Jinping, né, o ditador chinês, o presidente, melhor dizendo, o presidente da China, acabou de chegar à capital russa para se encontrar com Vladimir Putin, né, e dialogar ali sobre a paz na Europa. Isso é muito curioso, né? Nunca na história você viu a China se posicionando como intermediadora da paz mundial. Realmente isso tem a ver com a nova ordem internacional, né? Com a nova ordem mundial, a ordem do pós-guerra. Como disse o historiador Eric Hobsbawm, o século XIX seria da Europa, o século XX dos Estados Unidos, o século XXI seria da China. E basicamente é o que nós estamos vendo agora, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar por aqui, então, compartilhando com você essas informações. Vou passar por algumas outras, beleza, pessoal? Mas vou ser bem objetivo, esse vídeo não tende a ser longo. Só peço a você, antes de conversarmos sobre isso aqui do G1, eu peço a você rapidamente para deixar o seu like. É importantíssimo você se inscrever se não é inscrito, e a todos os que já são inscritos, confiram se vocês tocaram o sininho para todas as notificações. Nem 40% dos meus inscritos fizeram isso, é muito importante. Deixa o seu like para recomendarmos esse vídeo para as outras pessoas. Se não é inscrito, se inscreva. Se não deixou o seu joinha, deixa aí e vai lá e verifica se tocou o sininho. Eu aguardo você. Muito obrigado, foi muito importante. Vamos lá, vamos seguir. Voltando aqui à matéria do G1, não é muito comum eu colocar a matéria do G1 para vocês, mas deixo essa matéria aqui como referência. Xi Jinping chega à Rússia em meio a tensões com os Estados Unidos. Então, a mídia esquerdista aqui do Brasil, o mainstream brasileiro, está evidenciando que a chegada do Putin é em um momento de grande tensão com os Estados Unidos. E, de fato, não há erro nessa manchete. Por quê? A tensão é que, neste momento, nessa semana, né, especificamente, os Estados Unidos, a Casa Branca, acusou o Xi Jinping de vender munição, né, chinesa para a Rússia utilizá-la na Ucrânia. Curioso, né? Mas os equipamentos e a indústria bélica dos Estados Unidos e também europeia nunca foi tão forte, né, ali na Ucrânia para ser usada pelas forças ucranianas. Né? Mas a Rússia não pode usar equipamento chinês, né? Usar munição chinesa, que no caso é a acusação da Casa Branca. Coreia do Sul, por exemplo, é um dos grandes vendedores de armas, né, para esse conflito na Europa. Não só para a Europa, mas para os outros países que, diante dessa sensação de guerra global,
estão se munindo, estão renovando os seus arsenais. Bom, interessante. Então, o momento de tensão é exatamente esse. Só que o curioso, né, que eu queria comentar com vocês é isso daqui, ó. As movimentações não são de agora, né, que forma-se essa aliança, este bloco que eu falo para vocês que, de fato, desafiará a ordem. E palavras do próprio Putin e também do próprio Xi, o mundo multipolar é irreversível. Ou seja, o que a China, o que a Rússia, o que o BRICS estão procurando fazer é desafiar a ordem internacional, ok? A hegemonia global, propor uma nova ordem multipolar. Então, aqui o Gospel Prime, que é um portal que eu destaquei para vocês, no dia 16 de março, assim, ó, China, Rússia e Irã se unem para exercícios militares no Oriente Médio. Então, isso aqui é mais uma evidência de que esse grande bloco, amparado economicamente, né, em termos de acordo, de aliança econômica, de estratégia econômica, pelo BRICS, pelos acordos do BRICS, em que podem ainda envolver a Arábia Saudita, que se aproximou historicamente, gente, isso é histórico, a retomada da aliança da Arábia Saudita com o Irã, isso é histórico. Israel ficou de cabelos pro ar, né? O Irã avançando com seu programa nuclear, ao mesmo tempo a Arábia Saudita se aproximando do Irã, né? Aí, na verdade, são os grandes produtores de petróleo para o maior comprador de petróleo. A China, está todo mundo caindo no colo da China e a China está aproveitando muito bem isso, né? E é claro, ela está errada. Nesse momento, ela não está errada. Né? Tem um péssimo jogador na diplomacia internacional, né? É quase um corpo sem alma, né? O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que jogou a Rússia no colo do Xi, que jogou o Irã no colo do Xi, que jogou a Venezuela no colo do Xi, né, que agora jogou a Arábia Saudita no colo do Putin, jogou o Irã também no colo do Putin, e esse grande eixo se forma. Então, possivelmente, o BRICS tenha agregado aí nesse grande bloco, Arábia Saudita, Irã, Venezuela e outros países que querem fazer parte do BRICS para desafiar a ordem. Então, todos são grandes produtores de hidrocarbonetos, né? Por exemplo, a Rússia, um dos maiores fornecedores de gás hoje, né, para a China e etc. E outros países, até países da África. Foi firmado um acordo ontem entre Rússia e um país africano. Então veja como isso é interessante, em um momento em que a elite mundial está tentando levar a humanidade para uma grande distopia, que é o The Great Reset, a grande reset da economia mundial. E por isso vocês estão vendo esses bancos, como o Credit Suisse, ser vendido agora para o UBS, se não me engano, né, e outros bancos de médio escalão dos Estados Unidos falindo. São bancos acordados, bancos que financiaram tanto a lacração, né, os ecoxiitas, projetos famigerados para conter o aquecimento global, projetos de lacração. Esses bancos estão falindo e podem arrastar outros 20 bancos, né, junto com o SVB, o Silicon Valley Bank. Bom, ok. Então, o que aconteceu com o mundo? É que foi jogado no colo da China. E a China está, neste momento, olha que coisa impressionante. Vou colocar para vocês aqui essa matéria, só para vocês tomarem conhecimento do que eu comentei aqui, tá? Olha isso aqui, ó. Matéria do Financial Review. O plano de Xi e Putin para uma nova ordem mundial. Aqui estou falando da nova ordem internacional, não estou mencionando o globalismo, nada disso, tá bom, pessoal? Estou falando da hegemonia política e econômica. A segunda maior economia, de fato, está se preparando para o grande desafio. E agora, para mim, o que é impressionante, eu já termino falando de Trump, impressionante é que nunca na história nós imaginaríamos que o mediador de uma guerra na Europa seria um presidente chinês. E a guerra na Europa foi estimulada, se não promovida, por grandes políticos ocidentais para promover o grande reset. E levou a Europa a uma inflação histórica, a um estrangulamento, a uma convulsão social, a medidas impopulares, como a do Emmanuel Macron, né, de Macron. Aí ele teve que evocar o artigo 49, ponto alguma coisa da Constituição, né, pegando um amparo legal, constitucional, mas foi contra a vontade popular, revolta na França, tem revolta na Holanda, produtores revoltados, à medida que essa elite famigerada quer instar o pum da vaca é o problema do mundo, o leite é racista. Isso aí é uma guerra, não só epistemológica, né? Não só neurolinguística, não é só uma guerra ideológica, é uma guerra econômica, é uma guerra que quer empurrar o mundo para a ideia
desse mundo melhor, mais harmonioso das ODS, das Nações Unidas, da ONU, Agenda 2030. E os caras levaram a Europa em um momento de crise. Então precisa de medidas impopulares, como a do Emmanuel Macron, mexendo na questão da aposentadoria. Mas a inflação está corroendo o poder de compra do europeu, ok? Os bancos europeus, a Comissão Europeia emitiu um comunicado, os bancos europeus não estão seguros, estão vulneráveis. Por quê? Porque eles querem empurrar o mundo para esse BDCs, são moedas centralizadas, controladas. Isso é uma situação horrível, e eu não quero levar esse vídeo aqui, essa análise, só para a teoria da conspiração, quero que vocês raciocinem sobre o que está acontecendo. Então, tem um problema, tem uma doença, tem um remédio, né, e tem as complicações ainda. Então, essa ida do Xi até o Putin mostra que, de fato, temos um grande bloco disposto a desafiar a ordem, né, e estreitar a aliança aqui. E não há mais temor do Xi, que agora foi eleito com todos os votos a favor e nenhum contra. Não há mais temor de uma aproximação maior com a China. Bom, se você pegar The Guardian, né, The Washington Post, The New York Times, vão dizer que o Xi está na corda bamba. Não sei se ele está tão na corda bamba assim. Tá? Não sei se ele está tão na corda bamba assim. Mas ele está posando de ser o negociador do mundo. E se de fato, né, ele fizer com que o Putin recue, a Casa Branca já disse que não aceitará um acordo de paz para a Ucrânia vindo de Pequim. O acordo de paz terá que vir de Washington. É claro, isso tem a ver com a hegemonia mundial, com a polícia do mundo, etc. Bom, espero que vocês tenham entendido que é um evento muito importante. Agora, os minutinhos finais, eu destaco para vocês isso daqui, que está, inclusive, no InfoWars, que é um portal pró-Donald Trump desde sempre, né, do Alex Jones, e vou colocar portal russo, etc. Por que a acusação e a condenação de Trump não podem eliminar sua oferta de 24, mas podem aumentar suas chances de eleição? Né? Eles reportaram aqui a matéria do Sputnik, que é o portal russo. Destaque da manchete do portal do Alex Jones é que a intenção do promotor de Nova York de empurrar Trump, anote isso aí, para você entender isso. A intenção, esse processo é desde 2016, e a acusação é que o Donald Trump pagou via seu advogado, né, uma quantia de $130 mil como honorários advocatícios, mas na verdade foi um cala-boca em um ator de filme adulto, tá? Desde 2016. Mas a Justiça Federal já tinha recusado esse processo, lá em 2016, dizendo que esse processo não tinha muito valor jurídico, não tinha muita base legal para ir adiante. A oposição ficou ventilando isso como uma narrativa. Estou falando de 2016, gente, que é a origem desse processo aqui, lá de 2016. Não foi para frente. O Donald Trump foi eleito presidente, 4 anos de mandato, perdeu, né, não conseguiu se reeleger, toda aquela história. E agora, né, em um momento importante de fragilização do atual presidente, que provavelmente a chapa Biden-Harris não vai decolar, ou seja, eles podem realmente conseguir a indicação do Partido Democrata, mas não tem muita força por causa das medidas atabalhoadas, prejuízo econômico, crise, banco quebrando, inflação, bom, Fed mexendo na taxa básica de juros, levando a uma instabilidade econômica muito grande, uma insatisfação popular, uma insegurança global quanto à posição dos Estados Unidos, né, como polícia do mundo, garantidor da paz e da ordem. Isso está se esvairindo. O presidente dos Estados Unidos está muito mais preocupado com as lacrações do arco-íris do que, de fato, que o país volte a uma posição, né, de grande potência mundial. E, ao mesmo tempo, né, as lideranças famigeradas vão surgindo, né? Vão surgindo, o Irã faz o que quer, Venezuela, inclusive, com diálogos com o Biden, muito escuso, né? Enquanto, por exemplo, o Afeganistão, o Talibã exibe sua maior frota, né, segunda maior frota de veículos blindados, que foram os Estados Unidos que deixaram ali por causa da saída do Afeganistão, e o promotor de Nova York quer levar o Trump para desgastar a sua imagem, provocar um prejuízo político muito grande e fazer com que ele não tenha condições de vencer a eleição. É a famosa jogada do tapetão. Então o processo ele já se mostrava lá desde 2016 que não tinha muita força, né? Não tinha base legais, subsídios legais para levar o Trump à prisão, né? Ou desgastar a sua imagem, tanto que ele se elegeu. E agora querem retomar, mas com um promotor de Nova York. Por que um promotor de Nova York?
Eu já vou falar da questão legal, se ele pode concorrer ou não, mesmo sendo preso. Peraí. Por que um promotor de Nova York? Porque Nova York é um estado esquerdista, né? Democrata. Este promotor, ele é esquerdista, é um radical esquerdista. E ele quer levar para um júri, para ser o Trump lidar com o júri esquerdista de Nova York. Então temos juízes esquerdistas e nós temos um júri totalmente esquerdista. Então, veja, é uma realidade muito ruim do ponto de vista do julgamento, mas isso aqui facilmente terá um acordo. O Donald Trump, entendendo, e ao que parece, por mais que os advogados do Trump, a priori, não tenham confirmado a informação de que ele seria arrastado, que ele seria preso, né, na terça-feira agora, amanhã, ele já instou as pessoas a irem às ruas para protestarem. As pessoas começaram a ir às ruas, né, dos Estados Unidos, de Nova York também, para protestar contra a prisão do Donald Trump. Agora, Rafael, se ele for preso, pode impedi-lo de ser candidato? Pode impedi-lo de ser presidente? Não. A Constituição norte-americana não impede um presidente que já foi indiciado ou que já foi preso de concorrer à eleição, né? Até onde eu li, não impede. Então, mesmo ele sendo preso, ele sendo indiciado, de fato, não vai impedi-lo de ser candidato. Ao que tudo indica aqui, mídia conservadora, até a mídia da esquerda, diz que esse processo não tem muita força. E se a ideia é alimentar essa narrativa para fazer com que as pessoas que estão indecisas em seus votos ainda, né, ou mais ou menos aí quase um ano da eleição, estejam indecisas, que ela não escolha um Donald Trump, que ela vai para uma outra via, né? Dentro do Partido Republicano, tem aí a posição do DeSantis, do Ron DeSantis, governador da Flórida. Vamos ver como ele vai se posicionar, porque possivelmente ele está concorrendo aí nas primárias contra o Donald Trump. Como ele vai se posicionar diante desse processo aqui. Será que um eleitorado Donald Trump, que agora ganha força, né, os patriotas, os rednecks, né, a galera do MAGA, do American First, será que eles vão deixar de apoiar o Trump por causa desse processo de 2016? Acho muito difícil. Então, ao que parece, a tentativa deste promotor de desgastar a imagem, de prender o Donald Trump, de impedi-lo, não sei se ele vai conseguir, mas o Donald Trump também, vejo eu, não agiu da melhor forma possível, chamando imediatamente as pessoas para as ruas, porque isso retoma a narrativa do 6 de janeiro, quando ele, naquela conferência ali, tá, no Capitólio, teve aquela invasão. Ele não estimulou a invasão, mas foi ele que convocou a manifestação, né, para protestar o resultado da eleição. Então isso faz a mídia pegar este evento e sincronizá-lo com o antidemocrático, não respeita as instituições e alimentar ainda mais a narrativa. Mas os fatos aqui, gente, eu vou voltar para cá. Os fatos aqui são o seguinte, que você precisa entender. Eventos importantes essa semana. Ida do Xi e a possível prisão do Donald Trump. Fiquem atentos a isso e no decorrer do dia eu trago mensagens e outras informações. Muito obrigado, desculpe ter estendido além dos 10 minutos. Um abraço, compartilhe, tchau.